Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Eu espero realmente que esteja tudo bem com vocês, com você que está me ouvindo nesse momento. E se não tiver, se porventura algo não estiver bem, se as coisas estiverem difíceis, encontramos na palavra do Senhor refúgio, soluções, porque quando Jesus chega, a solução acontece. Assim nos diz a palavra do Senhor, assim o Senhor nos ensina, Então vamos mais uma vez para a palavra do Senhor. Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês aqui no livro dos Salmos, o Salmo 142, até do 1º ao versículo 5. Diz assim aqui no título do Salmo, diz assim: oração no meio de grande perigo. Oração que Davi fez quando estava na caverna. E os relatos aqui nós conta, da vida de Davi, como Davi andou guerreando, fugindo dos inimigos. Algumas vezes tinha que enfrentar, pelejar, lutar e às vezes se escondendo nas montanhas e cavernas. Mas quando ele estava muito desolado, muito aflito, quando ele estava mesmo muito com aquelas situações muito difíceis, a saída dele era clamar a Deus. Era buscar a Deus, porque Davi era um homem temente a Deus, Então começa dizendo assim, o Salmo 142, com a minha voz clamei ao Senhor. Outra vez ele diz, com a minha voz ao Senhor supliquei. Então começa mostrando para nós que ele clamou. Ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor. Aí ele novamente diz, com a minha voz eu supliquei ao Senhor. Ou seja, Davi estava ali num lugar padecendo por grande tristeza, desolação, mas ele buscou a Deus, Então diz assim o versículo 2: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Então a oração de Davi foi assim, ele não ficou assim, repetindo estas frases, mas ele diz assim: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Então vocês prestem bem atenção, leia novamente na casa de vocês, aí pegue a sua Bíblia, leia novamente, examine para vocês verem a situação em que este homem andava. Colocaram laços no caminho dele. Por onde ele andava já não dava mais para andar, porque havia laços no caminho. Então vocês vejam que ele estava escondido e angustiado. E diz aqui: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Não havia refúgio para Davi, não havia quem conhecesse ele que pudesse ajudá-lo. E diz, ninguém cuidou da minha alma. Então nós podemos ver aqui, prestando bem atenção, analisando a situação, que para ele não havia mais caminho por onde ele andasse, não havia amigos que ocultasse, que ajudasse ele,
Não havia quem o conhecesse e não havia quem cuidasse da alma dele, da vida dele. Não havia ninguém para ajudar Davi. Ele estava mesmo se sentindo muito sozinho e desamparado. Então diz assim: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Olha só, tu és a minha porção, tu és o meu refúgio. Davi clamou a Deus. Eu posso observar nesta palavra que ele, na sua angústia, na sua desolação, não havia quem buscar, não havia quem recorrer, não havia mais nada o que fazer, tão somente a única solução para Davi era clamar a Deus, era lamentar para Deus a sua necessidade. Mas ele buscou a Deus com a sua alma, o seu coração, e ele disse: a ti clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio, Deus. Sabe, talvez você esteja numa situação como Davi, talvez você esteja padecendo uma situação tão difícil que não há nem como explicar, já não há mais com quem falar, já não há mais com quem dividir a sua dor, já não há mais por onde andar. Talvez você esteja mesmo dizendo: não tem mais jeito para mim. Mas eu digo para você hoje, faça como fez Davi. Com a minha voz clamei, ele disse. Aqui no 4 ele diz: ó Senhor, a ti clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio. Então clame a Deus, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. Clame a Deus como fez Davi, porque em Deus há refúgio, em Deus há sustento, em Deus há solução para você. Deus está falando com você nesta manhã: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, porque há força em Deus. Quando a nossa alma cansada já não tem mais força, Deus é a nossa força, Deus é o nosso sustento, porque está escrito aqui: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Também está escrito aqui o Senhor Jesus falando, andando com os discípulos e falando, aconselhando eles e ensinando para eles. Ele disse assim, está escrito aqui na palavra de Deus, ele disse, depois que ele estava andando e ensinando, ele disse aqui no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, está escrito: depois que Jesus já estava com eles, já andando e aconselhando e ensinando eles, ele disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Disse Jesus assim. Então, quero passar para você esta palavra hoje, que o Senhor Jesus disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como Davi estava ali, nós lemos anteriormente, Davi estava sozinho, aflito, abatido e padecendo tantas coisas que não podemos nem explicar, mas ele recorreu a Deus. E aqui o Senhor Jesus confirmando, porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e ele disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Ele disse aos discípulos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus diz para você hoje: você está passando por aflição?
Mas tenham paz, tenha paz no Senhor Jesus, porque Jesus Cristo é a nossa paz. Mesmo quando nós estamos passando por grandes aflições neste mundo, por lutas imensas, intensas, que às vezes parece que não tem mais jeito, mas o Senhor Jesus diz para você hoje: tenha paz, tenha bom ânimo, não fique desanimado, não desanime, se fortaleça na palavra do Senhor, se fortaleça na força do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. Ele foi no passado com os seus servos que buscavam a Deus. Deus ouvia e vinha com a solução. E hoje Ele diz para você: tenha bom ânimo, tenha paz, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus é contigo. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, e Ele está dizendo para você nesta manhã: eu te ajudo, porque Deus tem poder para solucionar as nossas dificuldades. Ele vai entrar com bênção na tua vida, vai entrar com providência divina na tua vida para te abençoar, para te fazer vitorioso, porque o Senhor Jesus, Ele venceu o mundo por nós, por mim e por você que está me ouvindo. Então tenha bom ânimo, porque Jesus entra com solução na sua causa hoje, nesta manhã que eu estou passando para você esta palavra. Eu quero dizer para você: tenha bom ânimo mais uma vez. Creia no Senhor Jesus, busque a Ele em oração. Você já crê, eu acredito que você já crê em Deus, já crê em Jesus. Busque a Deus em oração e tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus está dizendo: tenha um bom ânimo. Então Ele é a solução, Ele é a vitória na nossa vida, porque Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Esta é a mensagem que eu tenho para dizer para você, que o Senhor Deus me inspirou para dar para você nesta manhã. A palavra de fé, de esperança, de solução. Você não está sozinho. Deus vela por você e te sustenta com sua mão de poder. Tá certo? Vamos fazer uma oração rápida nesse momento, para que você receba a bênção de Deus. Tome posse da bênção nesta manhã. Momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Deus, que eu falo a tua palavra para teu servo, tua serva, esta pessoa que crê em Deus, que crê em Jesus, que ele seja abençoado nesta manhã. Não sei qual é a dificuldade que ele está passando, mas o meu Deus sabe, Ele conhece, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor entre com providência divina na vida desta pessoa, que ele seja curado, que ele seja abençoado, que ele tenha resposta nas suas dificuldades, que ele seja abençoado por ti nesta manhã. Pai eterno, em nome de Jesus, eu te peço esta bênção, em nome de Jesus, amém. Seja abençoado por Deus nesta manhã. Até mais, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.